Já estamos de volta com Política Cruzada. O nosso bloco anterior a gente falou bastante sobre o trabalho que é feito lá na Câmara Municipal, conversando aqui com o Dr. Luiz Humberto Dutra, o presidente da Câmara. E agora a gente vai entrar na questão mais específica, né? A gente vai falar sobre a gestão da Câmara Municipal e a observação do Legislativo sobre o trabalho do Executivo. Eu vou passar um pouquinho, já que no bloco anterior o senhor adiantou duas das questões que eu pretendo abordar aqui. Eu vou começar com a saúde. A ProSaúde, que é a organização social que administra hoje as UPAs, também me parece que a questão da rede municipal de saúde, ela tem recebido muitas críticas, né? As pessoas têm dito que têm reclamado do atendimento, também aqui, entre outras questões, tem do cumprimento rigoroso aí do que está acertado no contrato, do aumento de efetivo, a limpeza e higienização. Inclusive, o município chegou a fazer uma notificação para essa organização social para ela melhorar o atendimento. Do ponto de vista do senhor, optar por uma organização social foi o melhor caminho que a gestão hoje tomou lá em Uberaba? Melhorou mediante o que estava? Eu diria que as condições de saúde pública no Brasil é reclamada em todos os cantos. A situação estava caótica. Quando esse projeto chegou à Câmara para nós fazermos a terceirização da saúde pública através de uma organização social, nós optamos por fazer essa terceirização, por experimentar um outro caminho, já que o que estava sendo gerido pela próprio poder público não estava contento e não estava andando bem. Então vamos procurar um outro caminho, uma outra alternativa. Quem sabe nós encontramos aí então o caminho certo. Quando então, nos primeiros ajustes, nos primeiros meses, que foi a ProSaúde que ganhou essa concorrência, não foi muito bem aceita. Houve até intervenção, inclusive, do próprio prefeito, da própria Câmara Municipal. O Ministério Público também. Ministério Público. E ainda a saúde pública não está muito bem, diríamos assim. Tem que melhorar muito. Mas diria mais, que não seria tanto por tanta falta de recursos. Porque o que se gasta com a saúde pública e o que é obrigatório gastar com a saúde pública é 15% do orçamento. Do município, 12% que é repassado pelo governo estadual e aquele número que a gente não sabe do governo federal ainda, que é uma dúvida, né? Que ele não tem um parâmetro. Não tem um parâmetro, fica levando em consideração 6% mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. Então você nunca tem um parâmetro exato do que é, né? Então, levando isso em consideração os recursos que são repassados à saúde, nós gastamos quase que 30% do orçamento, né, só com saúde pública. E agora investindo, inclusive, não só na melhoria das UPAs, mas também com mais 15 UBSs para a construção. Nós temos ainda uma outra UPA na Abadia que está para ser inaugurada, o hospital regional que está na sua fase de acabamento, em que eu convoquei a comissão de saúde pública para acompanhar quinzenalmente o andamento dessas obras. E esperamos que até agora, no mês de setembro, parte desse hospital já esteja em funcionamento, já com a população. E até o final do ano, quem sabe, ele está na sua plenitude em funcionamento. Então são 220 leitos a mais que irão desafogar, então, inclusive, as próprias UPAs, o próprio hospital escola e os demais hospitais da cidade. Espero que a saúde pública esteja no caminho e que a gente possa dar uma resposta melhor à sociedade. Eu posso dizer ao senhor, doutor Dutra, que lá em Uberaba, inclusive, elogios dos promotores, tanto o promotor estadual quanto o procurador federal, e elogio de juízes aqui de Uberlândia, que, do ponto de vista da situação caótica que está aqui em Uberlândia, levando em consideração a estrutura de Uberaba, Uberaba tem hoje uma situação mais tranquila do que a de Uberlândia. Uberlândia abriu as portas para a região, e aí o que acontece? Todas as cidades pequenas aqui estão mandando pacientes para Uberlândia. Então, o sistema que deveria atender primeiramente, o sistema municipal que deveria atender primeiramente a população de Uberlândia, está servindo para atender a da região. E o Hospital Federal, que era realmente o regional aqui, já não comporta mais nada. Eu estaria até favorável que as cidades circunvizinhas pudessem encaminhar para cidades polos os seus pacientes, mas tem que ter a contrapartida. Da contrapartida? É isso que é importante, tem que ter a contrapartida, né? Nós não podemos aí, como se diz, casar com a viúva e levar os filhos, né? Aqui em Uberlândia,
a situação tá difícil. O prefeito Gilmar tem enfrentado muita dificuldade, o Ministério Público tem cobrado muito, a Justiça tem dado, só para você ter uma ideia, na semana que passou, em 2 dias foram 38 liminares mandando internar pacientes em UTIs. O município não tem essa quantidade. Eu não estou dizendo aqui que não tem que atender, não. Tem que atender, sim. Decisão judicial não se discute, cumpre, né? Agora eu estou discutindo a estrutura. 38 liminares, não tinha 20 leitos, e aí? Tem uma outra questão também que se refere à saúde pública que incomoda muito aos gestores públicos, que é a judicialização da saúde. E o que quer dizer isso? É as pessoas que às vezes não tendo o medicamento e não tendo internação conforme determina a lei, recorre à justiça e a justiça, para cumprir a lei, encaminha ao gestor público, obrigando a ordem judicial, encaminhando para que ele faça cumprir. Mas de onde vêm os recursos, aí é que está difícil. Eu vou dizer até para o senhor uma coisa, na semana que passou os deputados e senadores receberam lá em Brasília 45 prefeitos das capitais e das cidades com mais de 100 mil habitantes, inclusive acredito que o Paulo Piau estava lá. Estava lá. E aí a informação que eu tenho é o seguinte, os deputados e senadores, atendendo o pedido dos prefeitos, vão propor ou devem propor uma emenda constitucional limitando a ação dos promotores e dos procuradores. Isso vai dar uma discussão, isso vai dar polêmica. A gente lembra da emenda 37. Da PEC 37. E eu fui radicalmente contra, né, ao que foi arquivado lá, que a PEC 37 deveria passar, para limitar a cada uma das instituições, diria para você, que elas pudessem ter as igualdades de condições dentro das suas forças, dentro dos seus poderes. Não podemos ter que hoje o Ministério Público tem poder demais? Eu diria que sim, está tendo mais poderes do que às vezes as demais instituições constituídas. E nós temos que ter o equilíbrio entre elas. Agora, por que eu diria que uma autoridade policial ela fica limitada nas suas decisões? Hoje um delegado de polícia, ele não tem nem o direito de busca e apreensão, já foi cassado, ele não tem direito de uma prisão temporária. E dizem o seguinte, não podemos dar muitos poderes para o delegado. Qual a diferença entre o delegado, o juiz e o promotor? No meu entendimento, juridicamente, nenhuma. Basta fazer uma melhor seleção do pessoal para que eles possam cumprir os seus deveres. Remuneração melhor, ter também uma corregedoria severa, porque todos nós somos iguais, formamos nos mesmos bancos de escolas. Então os concursos públicos também devem ser em igualdade de condições para todos. E o que nós precisamos é de estruturação entre as carreiras, ou melhor, entre as instituições, e que elas tenham equilíbrio. E eu penso que nenhuma pode sobrepor a outra. O poder, ele não vem das pessoas, ele vem dos fatos. Então o poder está nos fatos. E quero citar como exemplo um guarda de trânsito. Eu, como delegado, se eu chegar a estacionar o veículo no local proibido, o guarda de trânsito ali, ele é mais autoridade do que eu, porque eu estou cometendo uma infração. Então vem dos fatos. Eu estando errado, cabe a ele cumprir o seu papel, cumprir o seu dever. Mas o senhor acredita que não vai dar polêmica de novo, não, doutor? Presidente, o senhor não acredita que não vai dar do mesmo jeitinho que deu em 2013? Eu diria que o que acontece, que o momento foi oportuno naquela ocasião para o Ministério Público, quando foi a PEC 37, né? Foi um clamor público. Eu diria o seguinte, respeito demais o Ministério Público, respeito o delegado, respeito a Polícia Militar, a Polícia Civil, juízes e todos mais. Todos temos que respeitar, mas nós temos que ver um conjunto de instituições num só propósito de fazer justiça social, porque justiça por si só é um termo muito complexo, mas uma justiça social que nós possamos todos trabalhar num só propósito, não olhando para questões bairristas, para questões para o próprio umbigo, ou olhando para a própria instituição. Tem que olhar como um todo, sem as vaidades pessoais ou vaidade de grupo. Então, levando em consideração o que o senhor está pensando, seria o seguinte, o senhor está defendendo uma limitação de trabalho, de atuação do Ministério Público, mas do outro lado também, os outros poderes têm que corresponder. Corresponder responsabilidade. Cada um tem que ter a sua responsabilidade. Porque assim, quando o Ministério Público entra numa questão, seja ela difusa ou não, ele está entrando porque o outro lado está falhando. Mas a questão é o seguinte, está falhando é porque precisa de reforçar aquele outro lado. E nós, quando
alguém deixa de ocupar um espaço, outro vem e ocupa. E está certo o Ministério Público procurando os espaços que estão ficando vagos, mas cabe às outras instituições, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil, voltar a ocupar os seus espaços. Mas cabe principalmente o próprio governante fazer com que eles ocupem os seus espaços. Estou lá vendo a Polícia Civil, vendo a Polícia Militar, sem contingente, sem pessoal para trabalho, sem recursos físicos, sem recursos humanos, à altura para combater a criminalidade que está alarmante e que está trazendo desassossego a toda a população. Vamos seguir aqui. Eu gostei de bater um papo com o senhor. O senhor vai voltar aqui outra hora para a gente estender um pouco mais. Mas vamos focar no município de Uberaba. BRT. O senhor citou para mim agora há pouco, no bloco passado, que já deu uma certa confusão, os comerciantes já reclamaram que perderam as vagas de estacionamento, isso prejudicou o comércio, o município investiu na aplicação dos taxões para separar lá o corredor para o ônibus, agora vai arrancar, é dinheiro público que está sendo jogado fora. Qual a visão que o senhor tem disso e como é que o Legislativo tem colaborado para o município errar menos nessa questão ou economizar esses recursos que estão sendo gastos de forma indevida? Eu diria para você que precisa de que haja erros. Temos que errar para poder aprender. Mas quando se erra, presidente, o dinheiro público vai ser jogado pelo ralo. Hitler foi um dos homens que mais errou. E se você olhar na humanidade hoje, por um lado, ele foi o mal. Mas ele, se você, por outro lado, por outra vertente, houve um desenvolvimento, né, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Eu estou falando aí num caso mais extremo. Mas só vamos não voltar. Interpretar mal, porque senão depois o pessoal interpreta mal o senhor. Não, o senhor não vê é virtudes em Hitler? Não, virtudes eu não vejo virtudes em Hitler. Mas avanço? Não vejo virtude em Hitler, de maneira nenhuma, longe disto. Eu diria para você que o mal, às vezes, até ele mesmo, para corrigir certas distorções, ele pode vir a colaborar para que o desenvolvimento se tenha de uma maneira acelerada. Compreendi. Veja bem, então quando fez um projeto, porque nós não temos a obrigação só de acertar, e que o projeto foi preciso fazer os seus ajustes, e eu ia fazendo um comportamento até mesmo daquilo que ficou errado dentro do sistema, quando eu fiz essa comparação até um tanto quanto exagerada, mas quero te dizer que não é por esse caminho, que até mesmo as áreas de estacionamentos no centro da cidade estão se expandindo, estão melhorando, estão ali abrindo... Trouxe consequência? Tudo em consequência. Nós já abrimos lá, depois de que mudou o trânsito na cidade de Uberaba, uns 20 novos estacionamentos particulares. E vai abrir ainda muito mais. Agora o próprio Grande Hotel vai ser uma área de estacionamento. Outros estacionamentos, a própria Câmara está alugando uma área lá para fazer o estacionamento para os veículos da própria Câmara. Então são coisas que acontecem e que num primeiro momento, eu diria para você, ninguém de nós gostamos de perder nada, nenhum de nós gostamos às vezes até mesmo de mudanças. Mas quando ocorrem as mudanças, eu diria para você que você tem que ver os dois lados. E no ajuste final, pode ter certeza que vai ser muito melhor. Quero dizer mais ainda, que mudou todo o trânsito da cidade e melhorou muito o trânsito. As mãos que vão e vêm hoje estão muito fluindo melhor para os veículos, mais seguras. Você, quem conhece Uberaba sabe disso, quem vai pela Manuel Borges, pela Vigário Silva, hoje, né, no sentido bairro-centro, e como a São Sebastião também, sentido centro-bairro, né, que vai no Colégio Diocesano, quando vê, por exemplo, a Rua Arthur Machado, que quantos anos ficou ali apenas no sentido centro-bairro e agora inverteu a posição, quando vê agora a Avenida Fidélis Reis também só no mesmo sentido, né, que é no sentido centro-bairro, né, que é da Praça dos Correios para o Boa Vista, quem vê também a João Pinheiro também descendo para o centro, melhorou muito. Agora o BRT precisou dos ajustes, está sendo feitos esses ajustes no BRT, que é no transporte coletivo. Agora vai, a partir do mês de julho, tirar os taxões, vai fazer ali uma mão compartilhada entre o BRT mais os veículos menores, os veículos de passageiro, e só nos terminais é que vai ficar a área exclusiva para o BRT. Vai melhorar muito. Então, quando eu quis dizer para você que às vezes é preciso de errar para poder acertar, está tendo esse reflexo. Já aumentou o número de estacionamentos, vai aumentar a questão das vagas nos próprios estabelecimentos comerciais para que dê melhor conforto
e comodidade para a clientela do comércio. Tudo isso vai sendo ajustado. Mas longe de querer me comparar com Hitler, porque para mim ele era um demônio em pessoa. Tá? Não, foi só uma pergunta, presidente, não me interprete mal. A gente vai tomar um cafezinho rapidinho, a gente está voltando.